Boa tarde. Então, nós estamos começando hoje mais uma transmissão ao vivo pelo Facebook e já estamos ligando o Instagram. Então, a gente está dando continuidade na programação do Centro Espírita Divino Mestre. Então, boa tarde. A quem vai chegando, boa tarde. Eu sou a Carolina e hoje, então, a gente está dando continuidade ao programa, né, do Centro Espírita Divino Mestre. E normalmente faz parte do programa a reunião pública das 2h30 às terças-feiras. Eu sou a dirigente dessa reunião pública, então hoje eu vou estar aqui com vocês fazendo a exposição doutrinária. E o tema que hoje, né, eu vou estar explanando vai ser sobre a ação para ajudar. Então sejam todos bem-vindos. E só para poder falar, para quem ainda não ouviu, não está sabendo, então essa é uma ação que foi definida, né, pelo Conselho Diretor do Divino Mestre. É um projeto piloto em que a gente está essa semana testando para poder ver como que tudo acontece, como que as coisas se dão. E tudo dando certo, tudo saindo bem. Na semana que vem a gente continua e vamos continuando até quando for preciso. Então, eu já, de antemão, eu já peço desculpa, né, pelas minhas deficiências, por eu não atender a vocês na expectativa, mas eu vou fazer, né, estou aqui procurando fazer o meu melhor, dar o melhor que eu posso, para que vocês possam, né, da sua casa, continuar tendo as exposições que às terças-feiras a gente tem já há tantos anos e que a gente somente não tem essas reuniões Natal, Ano Novo e Carnaval, porque de resto a gente sempre tem, dependendo até do feriado, a gente mantém a reunião. Então, nesse momento, a gente vai estar fazendo a transmissão online e hoje, então, o tema é ação para ajudar. Então, para a gente poder começar, eu vou fazer como eu faço sempre, né? Toda semana, eu vou fazer a leitura para a gente poder começar com o tema. Bom, então a mensagem que saiu é desse livro aqui, que eu leio toda semana quando eu vou iniciar a reunião pública. Então, eu não podia fazer diferente hoje, eu vou fazer como eu faço sempre. A sopa. Acha que servir sopa a quem tem fome é desnecessário? Acredita que oferecer um prato de sopa quente é assistencialismo barato? Pensa que a sopa fraterna é um recurso dispensável? Tem certeza de que nos basta apenas a caridade moral? Então, meu irmão, por que Jesus multiplicou pães e peixes para saciar a fome da multidão? É imprescindível o Evangelho, que sacia a fome do espírito. Entretanto, é indispensável o pão que alimenta o corpo. Caso duvide, experimente. Falar de Jesus a quem esteja há 2 dias sem se alimentar. Pregar a imortalidade ao mendigo que esteja prestes a desfalecer de fome. Falar de amor à mãe que não tem um copo de leite para oferecer ao filho. Respeitemos os que pensam diferente. Quanto a nós, continuemos a servir a sopa a quem tenha fome. E caso ela se torne um mecanismo de atração para Jesus, melhor ainda. O calor humano é essencial, mas a sopa quente também aquece. Então, vamos nesse momento, fazendo uma respiração bem profunda, acalmando as nossas mentes, os nossos corações, colocando a nossa atenção no momento presente. E cada um de nós vamos agradecendo por tantas bênçãos que todos nós temos.
por sermos tão privilegiados, por estarmos nessa encarnação. Tantos e tantos motivos que nós temos para ser gratos. Vamos sentindo que no centro do nosso coração uma linda luz se acende quando nós conseguimos enxergar como nós temos tanto para poder agradecer. E essa luz cresce, cresce, se expande, e ela se expande, ela toma conta da sala, toma conta do imóvel onde você se encontra, e ela cresce, cresce, e ela toma conta da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E essa bolha de luz vai crescendo, crescendo, e então ela toma conta de todo o nosso planeta, e todos nós nos conectamos numa só luz, numa só energia. E vamos então agora desejando, pedindo que a espiritualidade amiga pegue essa luz que nós ajudamos a criar e envolva a todo o nosso planeta em bênçãos de amor, de cura e de paz. Que nós possamos conseguir passar esses próximos minutos em paz e em harmonia. Que assim seja. Então, o tema, de hoje, ele é ação para ajudar. Eu fundamentei o estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, num artigo do Herculano Pires, que se chama Ação Espírita na Transformação do Mundo, e também no Consolador. Então, quem quiser pode estar consultando, essa bibliografia. E eu peço desculpa porque tudo aconteceu muito rápido. Eu não fiz novas aulas, novos slides. Eu estou aproveitando aulas que eu já tinha dado em outro momento. Então, quando eu comecei, eu não fazia algumas coisas que hoje eu já faço. E tem alguns slides que estão dessa forma, como não ter a indicação da onde que foi tirado. Então, vocês desculpem, mas tudo foi retirado dessa bibliografia que vocês estão vendo na tela, tá? Bom, então, o Emmanuel, no livro Consolador, ele fala que o amor ao próximo inclui o esclarecimento fraterno a todo tempo, que se faça útil e necessário, que esclarecer é também amar. Então, a gente vê aqui, nessa orientação que o Emmanuel ele traz no Consolador, que quando a gente também traz esclarecimento para as pessoas que estão à nossa volta, as que vão ser alcançadas com os nossos esclarecimentos, a gente também está tendo uma atitude de amor, a gente está também sendo útil para nós e para o outro, Porque do que adianta eu ter um tanto de conhecimento, de elemento, eu guardo somente para mim? E uns dias antes, de tudo isso acontecer, eu estava conversando com um querido amigo, do Divino Mestre, antigo lá da casa, e ele falou assim para mim que ele sentia que nós temos um compromisso muito sério, muito importante, que é de ensinar, de levar para o próximo aquele pouco que a gente já tem, Então, é um trabalho fazer isso, Então, tudo aquilo que a gente puder fazer de útil e levar ao esclarecimento é muito importante, Eu só quero lembrar que eu acabei não falando no começo, que quem estiver precisando, querendo passar pelo atendimento fraterno, é só mandar um e-mail para contato@cedivinomestre.org. Que nesse e-mail, então, você coloca o seu nome e seu telefone, mais nada. Que daí, então, o atendente fraterno, ele vai estar entrando em contato com você, tá bom? Nesse e-mail não é para pôr nenhum detalhe além disso do que eu falei. Nome e telefone, tá certo? E aí, nos horários que vão ter as transmissões, o atendente fraterno daquele horário, ele vai entrar em contato.
Então, essa transmissão ela está sendo feita hoje pelo Facebook e pelo Instagram. E quando eu terminar aqui no Facebook, a transmissão ela fica gravada lá no Facebook. Então, quem não assistiu e quiser assistir depois, ela tá lá. Quem chegou no meio e quiser depois pegar desde o começo, é só no final da transmissão, né? Espera uns 5 minutinhos que daí ela já está disponível, então, lá no Facebook para quem quiser estar assistindo, tá bom? Então, continuando. Então, ação para ajudar, né? Qual ação que eu tenho que fazer para poder ajudar? Qual que é a melhor ação? Qual ação? O que que eu vou fazer? O que que tem para ser feito, né? Ah, é só determinada coisa que é ajuda? A ajuda, ela está estrita a uma única forma? O que que a gente faz, né? Como que eu posso fazer para ajudar? Para que que eu vou ajudar? Quem que eu vou ajudar? Como que eu vou ajudar? Porque às vezes também a gente acha que está ajudando e na verdade a gente está atrapalhando também, né? Então também tem que tomar conta com isso. O que necessito para eu poder ajudar? Porque muitas das vezes determinadas funções a pessoa tem muita vontade, muita boa vontade de querer ajudar, mas a boa vontade ela não é suficiente. É preciso ter uma qualificação para poder exercer determinada função. Então, o que que eu necessito para poder ajudar? Aonde que eu vou me colocar para poder ajudar? Então, a gente vai procurar hoje pensar a respeito disso. E o Emmanuel ele fala, né, que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência. Então, muitas das vezes a gente vê que tem pessoas que têm muita boa vontade para poder ajudar, mas que a gente precisa, né? Eu também me encaixo nisso. A gente precisa melhorar os nossos sentimentos, a nossa consciência, porque às vezes a gente simplesmente não consegue enxergar a dor do outro. A gente acha que a nossa dor é mais forte, é maior, que o meu sofrimento é maior. Só que a gente precisa entender, e só vai entender isso ampliando a nossa consciência, porque a gente está no nosso mundinho ali, um mundinho pequeno, em que tudo gira ao meu redor. Então eu acho que eu sou o serzinho mais importante e que ninguém além de mim sofre. Só que não é assim que a vida funciona. Cada um de nós encarnou com o seu desafio. O desafio que eu estou passando pode não ser nada para você. Como o desafio que você está passando, talvez para mim seja grande demais. Então, quando a gente compreende que cada um tem o desafio, a situação desafiadora, que é de acordo com aquilo que nós temos capacidade e com aquilo que vai nos auxiliar a crescer, a gente vai sair desse egoísmo de crer que só nós é que temos sofrimento, que o meu sofrimento é o mais importante. Então eu costumo muito conversar com as pessoas e eu sempre fui de falar muito. E eu fui aprendendo, né, com o decorrer da vida, que eu preciso ficar com a boca fechada, porque às vezes eu falo demais. E em vez de falar demais, eu preciso ouvir. Então, eu já tenho algum tempo, eu tenho ouvido bastante as pessoas. E comecem a perceber, a gente vai conversar com a pessoa, ela não quer te ouvir. Ela quer ser ouvida. Tá certo, é justo, é muito bom, é nobre. Todo mundo querer ser ouvido. Mas será que o outro também não precisa ser ouvido? Mas não, você vai conversar com uma pessoa, vai colocar, nossa, eu tô com uma situação tão difícil em casa, que aconteceu isso. Daí ela fala, ah, menina, você não sabe. Porque é a minha irmã, é meu pai, é minha mãe, é meu tio, todo mundo tá com problema, o seu não é nada. Você imagina só que falta de caridade que é essa quando a gente faz isso? Porque a gente não está tendo empatia pelo outro. A gente não está conseguindo compreender que o outro, dentro das suas limitações, também está passando pelas suas dificuldades. Então, para a gente poder conseguir estar apto para ajudar, isso é muito importante. Principalmente quem quer fazer um trabalho de atendimento fraterno no centro espírita.
como que eu vou ajudar alguém se eu só quero falar e eu não sei escutar? Porque muitas das vezes a pessoa, ela está falando, mas ela não está sendo clara no que ela quer falar. Ela está falando, mas está oculto atrás da fala dela diversas coisas que ela quer que você escute. Mas que muitas das vezes a gente está com a nossa mente tão cheia, a gente é tão cheio de si, nós nos achamos tão mais importante que o outro, que eu nem sequer consigo compreender que o outro está ali, muitas das vezes na minha frente, num pedido de ajuda. Então, o Emmanuel, né, ele vem falar que para a gente poder ajudar, a gente precisa melhorar os valores do coração, que seriam o quê? Os nossos sentimentos, as nossas emoções e da nossa consciência. Então, a gente precisa ampliar a nossa consciência. Como eu sempre costumo dizer, né, a gente precisa aprender a subir no banquinho e olhar para ter uma perspectiva maior das coisas, porque a gente enxerga de uma visão muito limitada, e da visão limitada e estreita que a gente enxerga, fica bem complicado enxergar o outro. E todos nós estamos aqui, cada um com o seu desafio, cada um de nós quer ter o seu lugar ao sol, né? Cada um. Então, cabe a nós a gente ir se melhorando e ir compreendendo que todos nós temos esse direito de ter esse lugar ao sol. É a questão 255 do Consolador. Então, o Herculano Pires, ele fala que os elementos fundamentais para transformar o mundo é amor, trabalho e solidariedade. Então, vamos ver o que é cada um, né? Então, amor. No Livro dos Espíritos, a questão 886, Kardec já perguntou, né? Qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Por que eu coloco ela no amor? Porque por muitas pessoas a compreensão de que caridade seria a mesma coisa que amor. Quando a gente consegue, né, sentir o amor verdadeiro, porque a gente ainda acha que amar é o amor romântico, é o amor de mãe para filho. E não, o amor que Jesus se refere é o amor universal, é o amor da gente compreender que todos nós somos filhos de Deus e irmãos por conta disso. Então, por isso dessa questão, né? Então, o que vem a ser o verdadeiro sentido da palavra caridade? Ao que os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O amor e a caridade, eles são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Então, eu já aí nessa questão, eu sempre gosto de perguntar quando eu estou dando aula, né? É assim, se eu estou já passando tô com muito sentimento de culpa, porque eu fiz alguma coisa de errada. Aí vem lá uma pessoa e me xinga, né? Tanto é que tem aquele ditado, que não se bate em cachorro morto. Aí eu pego, eu já tô sentindo culpa. Aí vem o outro lá, que eu vou falar da culpa que eu tô sentindo, ele fala assim, é bem feito mesmo pra você. Você merece, é isso mesmo. Aí eu falo assim, vamos trocar de lugar? E se fosse você que tivesse assim se sentindo mal e viesse uma pessoa e te enxovalhasse? Como que ia ser? Como que você ia se sentir? Então sempre esse é uma das coisas que a gente tem que lembrar nas nossas relações. Se eu estivesse no lugar do outro, eu ia gostar que fizesse isso comigo? É uma pergunta que o tempo inteiro a gente tem que estar fazendo. Eu ia gostar de que me tratasse dessa forma? Porque a partir do momento que a gente se coloca nessa posição, a gente vai mudando a nossa forma de agir com o outro. Então, continuando, tal o sentido dessas palavras de Jesus, né? Amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, quando eu falo mal do outro, quando eu sou crítica, quando eu sou maledicente, né? Quando eu vejo o outro, torço o nariz, né? Ai, fulana, eu tô agindo com amor?
Vocês podem até pensar assim, ah, mas lá em casa a gente se dá tudo desse jeito, né? Um maltrata o outro, é uma briga. Então eu te digo, isso não é um relacionamento de irmão. Porque relacionamento de irmão é para poder vigorar a paz, o amor, o respeito. Então, o dia que nós compreendermos que nós somos irmãos, a gente vai conseguir se tratar com esse amor, tratando com benevolência, com indulgência, com o perdão. E o perdão, eu já gosto de dizer, não é perdoar e dependendo da pessoa, né, que faz alguma coisa pra gente, dar oportunidade para ela fazer de novo. Não é isso. O perdão, ele é deixar de carregar aquela dor. E quando eu deixo de carregar aquela dor, eu primeiramente estou fazendo bem para mim. O que mais, né? De amor. Então, continuando essa questão, o Kardec ele vai explicando. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Porque muitas das vezes a gente ainda fica preso a isso, né? Que a caridade é dar esmola, ou já tem hoje um grupo que acha que a caridade é só caridade moral, né? Então vamos ver o que Kardec fala. Não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então eu particularmente eu adoro esse trecho que está no Livro dos Espíritos, porque aqui ele fala que é a gente ter o tratamento em todas as relações, independente se é o meu inferior, se é o meu igual ou se é o meu superior. Perceba que na nossa relação, hoje em dia, a nossa sociedade, como ela está formada, é assim: eu trato com caridade, com respeito, com consideração, a grande maioria das vezes é o meu superior. Porque vigora o quê? Vigora aquele medo. Se eu não tratar bem o meu superior, o que eu vou perder? Então a gente acaba tratando bem o outro, que é o nosso superior, por interesse e não pela compreensão real e verdadeira de que todos merecem esse respeito, seja o superior, seja o igual, seja o inferior, né? Então ele continua: ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. E muitas das vezes, o que a gente vê? Nós somos arrogantes, né, em dizer assim: não, imagina, eu não preciso de indulgência. Como se nós nunca tivéssemos errado. Se não errei agora, eu certamente errei em vidas passadas. E aí, é aí que mora a questão. Eu preciso compreender que errar ainda faz parte da nossa condição. E que direito tenho eu de ficar criticando, condenando o outro pelos seus erros, sendo que eu também já errei e provavelmente ainda vou errar. E ainda o pior é quando a gente humilha o outro que errou. Porque pedir que as coisas que estão erradas se tornem certas não quer dizer que eu vou fazer isso através de humilhar o outro. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Veja que até Kardec fala isso que eu acabei de dizer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. Afinal, é pobre. E pobre não é só, muitas das vezes, pobre material, não, porque vocês podem estar achando que é só a pobreza material. Não, às vezes é pobreza intelectual também. Quantas vezes que a gente se coloca como superior ao outro, porque eu tenho um estudo melhor do que o seu. Então eu sou superior a você. Só que na verdade, aquele que muito sabe, ele nunca iria tratar um inferior assim. Porque ele já teria consciência que ele não sabe o tanto que as pessoas acham que ele sabe, que ele ainda tem muito para poder aprender.
No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Veja que às vezes vocês podem participar de uma reunião e dar uma excelente ideia, mas como aos olhos do outro você é inferior, ele vai julgar que a sua ideia é péssima. E o amigo que está do lado vai falar exatamente o que você falou. Só que o outro, na concepção das pessoas que estão ouvindo, ele tem mais estudo do que você. E aí, o que você acabou de dizer vai ser considerado porque foi o outro que falou. Veja bem, isso acontece nas nossas relações. Cada dia, mais e mais. Então, o homem verdadeiramente bom, ele procura elevar seus próprios olhos àquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Aí a gente já vê o caráter moral de cada um de nós. E o Herculano Pires, né, ele fala que na proporção em que a nossa capacidade infinita de amar se concretiza na realidade afetiva, sentimos-nos elevados a planos superiores de afetividade e intelecto-moral, respeitando progressivamente todas as expressões da vida e da beleza em todo o universo. Então, hoje, nós ainda esbarramos nessa concepção engessada de que tal coisa é bela e de que a outra é feia. E a gente ainda não consegue respeitar as diferenças. A gente ainda quer uniformidade. Só que nós, cada um de nós, somos seres individuais. Cada um com o seu aspecto, cada um com a sua beleza, cada um com a sua forma de contribuir, cada um com a sua forma de fazer ações para poder ajudar. Então é somente através do nosso progresso é que a gente vai conseguir ir enxergando e compreendendo que existem outras coisas belas e boas além daquelas que nós consideramos como as únicas. Se queremos mudar a sociedade, não adianta modificar a sua estrutura feita pelos homens, mas modificar os homens que modificam as estruturas sociais. Então, se a gente quer um mundo melhor, se a gente quer a mudança da sociedade, nós precisamos começar. A mudança é em cada um de nós. Não tem como eu querer que o mundo mude, continuando eu a contribuir com esse mundo, sendo uma pessoa que ainda tem tantas coisas para poderem ser modificadas. Então, isso é um princípio da doutrina. A transformação, ela vai se dar do micro para o macro, através eu me modifico, eu me melhoro e assim, comigo me tornando um ser melhor, eu vou então auxiliando para que o planeta, é claro, começando na minha sociedade, na minha comunidade, eu vou tendo ações para que aquele local onde eu estou, ele possa ir então se tornando um local melhor. Porque se eu não for uma pessoa melhor, como que eu vou querer mudar o status quo? Eu não vou querer. Eu vou querer que o status quo se mantenha. Porque o status quo a gente já conhece. Ele é seguro, a gente já sabe como agir. O novo traz medo. O novo é muito desafiador. Então o Herculano fala: primeiro a gente se transforma para depois transformar o mundo. Então esse daqui que é o Herculano, vejam a foto dele, né? Aí no Instagram não dá para vocês verem a foto dele, mas é só colocar no Google Herculano Pires que vocês vão ver quem ele foi, a carinha dele, tá bom? E o Herculano falava, né, que os espíritos do Senhor podem auxiliar-nos, mas o trabalho de nossa transformação é principalmente nosso e deve ser realizado por nós mesmos. Então também a gente precisa parar de ficar na inércia
esperando que a espiritualidade nos ajude. A espiritualidade, ela nos ajuda, mas nós precisamos da ação. Porque sem ação, eles não têm como agir. Os espíritos amigos, eles vão agir através de nós. Então depende de nós, da nossa transformação, e essa transformação, ela é realizada por nós mesmos. O trabalho, né? Então, muitas das vezes as pessoas consideram que trabalho é único e simplesmente aquele trabalho para poder ganhar dinheiro, né? Eu gosto de falar assim, que é para ganhar dinheiro. E as outras coisas que são feitas não é trabalho. Então, Kardec, né, já muito inteligente, ele perguntou para os espíritos: por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, a todo momento em que nós estivermos fazendo algo que é útil, nós estamos trabalhando. Seja para nossa transformação, seja para auxiliar o próximo, seja para auxiliar a comunidade, seja qualquer coisa útil. Então, tudo o que é útil é trabalho. Trabalho no bem é tudo aquilo que eu estiver fazendo para poder auxiliar eu ou o outro. Solidariedade, o que vem a ser solidário, né? Que o Herculano fala que precisa ter o amor, o trabalho e a solidariedade. Solidariedade, qualidade, característica, condição ou estado, né? Não falou nada aqui. Sentimento de amor ou compaixão pelos necessitados ou injustiçados, que impele o indivíduo a prestar-lhes ajuda moral ou material. Então, quantas e quantas pessoas que estão necessitando do nosso amparo, que estão necessitando do nosso amor, da nossa compaixão. E o fato de nós sermos solidários a essas pessoas vai nos habilitar para que a gente possa lhes prestar uma ajuda, que tanto pode ser uma ajuda moral ou material, ou até mesmo as duas. Para a gente poder ver mais significado. É uma ligação recíproca entre duas ou mais coisas ou pessoas que são dependentes entre si. Então, nós somos solidários, né, na causa do espiritismo. Responsabilidade recíproca entre os membros de uma comunidade, de uma classe ou de uma instituição. Então, é compreender que nós temos uma responsabilidade solidária entre nós, como membros da mesma comunidade em que a gente se encontra. Apoio em favor de uma causa, de um movimento, compartilhamento de ideias, de doutrinas ou de sentimentos, reciprocidade de interesses e de obrigações. Então, esse significado está no dicionário. E aí, né, como que a gente vai adquirir as virtudes, né? As virtudes que vão nos habilitar para que a gente possa estar pronto para poder ajudar. Então, na questão 253 do Consolador, a questão é: a virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura, né? Então, ainda até hoje eu dou bastante aula e geralmente essa pergunta vem, né? Ah, por que uns são mais bondosos, virtuosos do que o outro, né? Ah, Deus teria feito uns assim, outros não? Não. Deus fez todos nós iguais, simples e ignorantes, e todos nós com as mesmas condições para poder aprender. Então, Emmanuel ele vai responder, né, nessa questão do Consolador, que a dor, a luta, a experiência, elas constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas. A virtude é sempre sublime e imorredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Então, né, além de Kardec falar que a nossa grande base doutrinária, Emmanuel, ele vem deixar isso mais claro,
de que tudo é conquistado através do nosso esforço, através do nosso trabalho, através das dores, das lutas do nosso dia a dia, é que nós vamos ir, então, adquirindo as virtudes. Hoje eu estou conseguindo ver um pouco melhor os comentários, principalmente aqui do Instagram, e tem bastante gente acenando, né? Mas eu não consigo acenar de volta porque está um pouco longe. E eu vejo que bastante gente entra e sai. Então eu gostaria que, se possível, que vocês colocassem nos comentários, né? Por que vocês entraram, saíram, os que ficam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, como que a gente pode melhorar? Porque no Facebook as pessoas estão dando esse feedback, mas no Instagram não. Então eu já agora, né, ainda estou no meio, eu gostaria de pedir para vocês, né, que vocês, se possível, que vocês coloquem, né? Olha, eu não gostei, achei horrível, eu gostei, achei legal. A opinião de vocês, as sugestões, tá bom? E lembrando que quem quiser o atendimento fraterno é só mandar o nome com o telefone para contato@cedivinomestre.org, que daí então o atendente fraterno ele vai entrar em contato com você, tá bom? Vai manter a confidencialidade do seu caso, porque isso não vai ser anotado em nenhum lugar, nada disso. Então pode ficar tranquilo em procurar esse atendimento. Então, continuando. E a caridade, né? Então, eu vou voltar porque a gente precisa deixar bem claro que nós precisamos ser benevolentes para com todos. Porque, do mesmo jeito que o outro precisa da minha benevolência, eu preciso da benevolência do outro. Nós precisamos ser indulgentes para as imperfeições dos outros, porque do mesmo jeito que o outro é imperfeito, nós também somos. Perdão das ofensas, porque do mesmo jeito que o outro ele erra, nós também erramos. Do mesmo jeito que eu quero ser perdoada, o outro também quer. E sempre lembrar que o ato de perdoar, ele em primeiro lugar, ele é benéfico para quem consegue dar o perdão. Esquecer, ninguém vai esquecer do ato que foi praticado, porque isso fica gravado. Mas o que dá é para a gente deixar de ter aquele sentimento ruim, de ficar carregando aquele peso, aquela dor do ato que foi praticado. Então, o perdão, ele faz bem, em primeiro lugar, para nós que damos. A benevolência, né? Então, é a gente ser tolerante com o próximo, indulgência, compreender o outro, o perdão, desculpar as ofensas. Então, Jesus, né, recomendou: amai-vos uns aos outros como irmãos. E a gente está sabendo amar um ao outro como irmão? Ou a gente está tratando um ao outro como inimigos? A gente está se tratando do jeito que a gente gostaria de ser tratado? Perguntas, né? A questão 886. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível que desejáramos não fosse feito. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Então, né, no Evangelho já diz que como que eu quero, que eu digo, né, que eu amo a Deus, se eu não consigo praticar a caridade com o próximo, porque o próximo é filho de Deus. Então, como que a gente pode falar que nós amamos a Deus se nós não conseguimos nem sequer olhar para o outro e entender que se o outro ainda erra tanto, é porque ele é um irmão necessitado de amparo. E quantas vezes a gente acaba se julgando tão superior. Agora, é a pergunta: se eu sou tão superior, por que ao invés
de criticar, de condenar, de espezinhar o outro, eu não vou lá estender a mão para ele. Eu não vou ajudar, né? Amai os vossos inimigos. Esse aqui é um calo no sapato para muito, muito, muito. Sempre isso daqui me é perguntado muito. Mas como amar o inimigo, né? Não é para levar para casa, tá? Já vamos começar daí. Não é para levar para casa o inimigo. Mas é entender que aquele que hoje é nosso inimigo, ele é um irmão nosso, necessitado de carinho, de afeto, e que se ele caiu em erro, em equívoco, é porque ele necessita de elementos, ele precisa de tomada de consciência para ele não tornar a cair, e até mesmo para ele sair do lugar onde ele se encontra. Então, né, o Evangelho diz: amar seus inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. Quem age assim torna-se superior a eles. Quem busca vingança coloca-se abaixo deles. Eu acho que não precisa nem de muita explicação, né? Fora da caridade não há salvação. Como que a gente adora, né? Falar isso, que fora da caridade não há salvação. Mas qual é essa caridade? É eu fazer a cesta básica e dar para a família? É eu dar uma palavra amiga? É eu entrar na luta por um mundo mais justo e igualitário para todos? O que seria? Então, para a gente poder compreender isso, nós precisamos ir entendendo que se todos nós tivéssemos condições de crescimento igualitárias, cada um iria crescer aquilo que quer. E se eu não crescer mais do que o que eu cresci, é simplesmente porque eu não quis. Não é porque eu não tive condição. E hoje, como que é a nossa sociedade? A nossa sociedade, ela não permite que quem queira crescer possa crescer, porque as condições de, até mesmo já começa, né, no estudo, elas são diferentes, dependendo de onde a gente se encontra. Então, para que a gente entenda essa caridade ela é ampla, ela é como a leitura que eu fiz, né, no começo da transmissão, em que o Agnaldo Paviani ele fala, né, que quando a pessoa ela está necessitada, ela está com fome, ela não quer palavras afetuosas, ela não quer evangelho, ela não quer nada disso. Ela quer que a fome passe. Se ela está com dor no corpo físico, ela quer que a dor passe. Então a gente precisa entender o que o outro está necessitando naquele momento para que eu ajude ele de acordo com o que ele necessita e não com aquilo que eu quero ajudar. Então, muitas das vezes a gente cai nesse erro de querer ajudar o outro naquilo que eu considero que é importante. Só que para o outro não é importante. O outro está precisando de uma ajuda em outro nível, em uma outra questão. Então a gente precisa sair do eu, né? Desse egoísmo nosso e olhar para o outro com empatia, compreendendo que o outro tem necessidades que são diferentes da minha. Então, às vezes, o outro, ele está precisando de uma roupa, de uma comida, e eu vou lá levar palavras de acalento. Pode levar, a gente pode levar palavras de acalento, mas leva a roupa junto, leva a comida junto. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, que é somente através da empatia que a gente vai conseguir, então, se pôr no lugar do outro e compreender que eu preciso auxiliar naquilo que o outro precisa de ajuda. E a salvação não é a salvação nesse sentido, né, que às vezes a gente vê, que está tão massificado, de que eu vou fazer a caridade e aí eu vou direto para o céu. Não, não é nesse sentido. É que a caridade é o caminho do nosso melhoramento, é o caminho do nosso progresso. E que quando eu progrido, eu me livro do mal. Eu me livro de continuar sofrendo.
Essa que é a salvação. Então, para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente o não fazer nada e a indiferença. Essa daqui eu acho que é uma das minhas passagens do Evangelho que eu mais gosto. Porque quantas e quantas vezes a gente escuta as pessoas falarem assim: ah, eu não faço o bem, mas eu também não faço o mal. Mas quantas e quantas vezes que a gente tem a oportunidade de dar uma opinião, de dar um conselho, de dar uma ajuda, de fazer uma interferência. Às vezes a gente vê uma pessoa sendo maltratada e a gente simplesmente fala assim: ah, não é comigo, então não tem nada com isso, né? E eu faço o quê? Eu sou indiferente à questão do outro. Então, ali, quando eu sou indiferente, eu estou praticando o mal de forma indireta, porque eu permiti que o outro fizesse um mal sobre aquela pessoa, sendo que eu podia ser aquele que ia auxiliar para que o mal não fosse feito. Então, para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. O desejo, né, de querer ir lá e fazer, estruturar alguma coisa e pôr em prática algo. Agora, para fazer o mal, muitas das vezes é o fazer nada e ficar indiferente às questões da vida, né? A gente abrir mão de tantas e tantas questões, não vou entrar em detalhe, não. Melhor assim. Então, tem a caridade material e temos a caridade moral. Acho que já deu para poder compreender que nós temos dois tipos de caridade. Tem um melhor do que o outro? Não. Todos são bons, todos são necessários. A gente só precisa compreender que cada ser vai estar necessitado em determinados momentos, ou de uma ou da outra. E dependendo da situação, pode ser que ele precise até mesmo das duas caridades, né? Quem que pode praticar a caridade? Todos nós temos algo para poder doar. Todos nós. Seja alguma coisa que está em casa que a gente não usa mais, seja comprar 1 quilo de arroz e doar, seja comprar um sabonete. Todo mundo tem condição de fazer um tipo de caridade. Todo mundo tem condição de sentar 5 minutos e ouvir uma pessoa. Todo mundo tem condição de mandar uma mensagem de: olha, eu sou grata por tal coisa que você me fez. Isso é uma caridade. Olha, eu sou grata por, sei lá, 10 anos atrás, que tal coisa me aconteceu, que você estava lá para poder me ajudar. Porque a gente não sabe em que condição que as pessoas estão no momento de hoje. E às vezes uma palavra dessa vai levantar aquele que recebe, né? E então a gente saber fazer essa prática, tanto material quanto a moral. E por incrível que pareça, a moral geralmente é a mais difícil da gente pôr em prática. Porque pegar o nosso dinheiro e comprar alguma coisa para poder doar, pegar alguma coisa que a gente tem em casa que não usa mais e dá, é fácil. Muitas das vezes nem falta vai fazer pra gente, nem assim, ó, nem nada. Não vai me fazer falta nenhuma. Mas a prática da caridade moral, essa sim é difícil. Essa sim é o grande desafio que cada um de nós tem. A gente pode fazer essa prática da caridade moral em pensamento, em palavras, em ações, né? A gente pode estar fazendo elas. Em pensamento, como que a gente faz? Orando pelo outro, fazendo uma prece para poder aliviar o coração do outro. Nós podemos dar palavras, né, de bons conselhos, de levantar o ânimo. A gente pode, em ações, em atitudes, a gente não só pode, como deve, aprender a tolerar um ao outro, a ignorância nossa, que cada um de nós tem o seu nível ainda de ignorância, a gente saber calar para que o outro fale, a gente saber calar quando alguém é desagradável com a gente, porque a gente não precisa devolver na mesma moeda. A gente, muitas das vezes, saber fazer-se de surdo.
A gente saber também, muitas das vezes, pedir desculpa, né? Ah, eu fui indelicado, e por aí vai, né? Aprender a não ver o sorriso desdenhoso que fazem para nós, não se incomodar com as faltas alheias, são práticas bem simples da caridade moral. Então, o Herculano ele fala que nós voltaremos às reencarnações difíceis e dolorosas para aprender no sofrimento e na decepção que não se busca Deus rastejando, mas elevando-se no amor e na dedicação ao outro. Então, a prática, né, do auxílio, de ajudar ao outro, ele é um convite para essa nossa melhora. Porque quando eu estou ajudando o outro, o primeiro que é auxiliado sou eu. E então, né, na Gênese tem esse trecho: resta-lhes ainda, resta a nós, né, um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Então, concluindo, o que a gente precisa para poder ter ação, para poder ajudar? Nós precisamos aprender a amar, a trabalhar e a sermos solidários. E isso seria o equivalente a dizer que a gente precisa ter a caridade e pôr o amor em ação. Então é isso. Que a gente possa, né, ter um bom dia, um bom resto de dia. Ao que eu saiba, vão se confirmar. Hoje à noite vem a Solange para poder fazer a transmissão. No decorrer da semana, todos eles estão tendo tempo de se preparar, de fazer as suas apresentações. Então eu me despeço de vocês hoje. Agradeço a vocês que estiveram comigo ontem, hoje, a paciência, o carinho. E espero que todos, né, possam passar esses dias em paz, mesmo com tantas questões à nossa volta. E agora eu vou fazer a prece final, então eu convido vocês, né, que quem quiser pega um copo de água para que a gente possa pedir para a espiritualidade amiga poder fluidificar, tá bom? Então, no decorrer da semana, está sendo feita a programação, está tudo sendo decidido, os temas, quem vai fazer. Amanhã à noite vai ter a transmissão, vai ser o Carlos Vlaraga que vai fazer. Então, no decorrer da semana, vocês vão ter pessoas muito boas, capacitadas para poder fazer as transmissões e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, convida os seus amigos, passa para o pessoal do centro, né? Que a partir de hoje à noite vão ter pessoas muito boas fazendo as transmissões, para que todos possam estar se beneficiando desses momentos, para que a gente possa se manter unido, mesmo estando distante fisicamente, né? Então vamos elevando os nossos corações a Deus. E nesse instante nós rogamos que Deus envie os espíritos amigos, que queridos amigos espirituais, os nossos mentores dessa casa, envolvam a todos nós em fluidos e vibrações de amor, de paz, de harmonia, de saúde, e que o remédio que nós necessitamos para a cura do nosso corpo e da nossa alma seja posto nessa água. E que a paz e que o amor de Deus esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então, muito obrigado e vamos em frente, né? Fiquem com Deus. Até logo.